Olá, pessoal. Vamos a mais uma palestra nesse segundo dia de GopherCon. E a gente está aqui para falar de qualidade e dessa lib que virou a nossa queridinha para testes de integração, que é o Test Containers. Mas antes, vamos nos apresentar. Eu sou a Andrea, tenho 33 anos, trabalho com desenvolvimento de software desde 2011. Os últimos 4 anos tenho trabalhado com Go, os 8 restantes, com Java, então tenho esse passado um pouco obscuro. Tô brincando, gente, não carrega isso contigo, não leva para o coração, é só brincadeira. Vini? Bom, boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui, né, em mais essa edição da GopherCon. Me chamo Vinícius, é o mesmo de Vinícius, só que com T, troca o C pelo T. Prazer enorme estar aqui. Bom, eu já estou nessa vida aí mais de uma década também, tendo o prazer e o privilégio de ter compartilhado muito esses anos de carreira com a DEA, dentro e fora do Brasil. E, bom, hoje eu atuo como Staff Engineer lá na Zero Hash e sou amazonense, vim lá de Manaus para a gente ter essa conversa aqui hoje. Então, o que a gente preparou, né, para falar um pouquinho com vocês hoje e, principalmente, né, o que a gente quer com essa conversa de hoje? A gente quer adicionar perspectiva e aí, com sorte, trazer vários insights para todo mundo, tanto para quem já conhece Test Containers, quem já usa nos seus projetos, como quem nunca viu, está vendo pela primeira vez, beleza? Então, como vocês podem acompanhar, a gente vai passar vai resgatar nossas raízes ali, né? Buscando a real importância dos testes, o que a gente quer, as estratégias disponíveis para a nossa escolha, né? Desde as mais hypadas, hoje as mais tradicionais. E, é claro, vamos chegar, né, numa demo para tentar compilar, né, tudo aquilo que a gente falar hoje, mostrar isso numa demo legal hoje e que, com sorte, vocês possam extrair bastante coisa legal, bastante reflexão, para que possam aplicar cada um em seus devidos contextos também. Então, como prometido, vamos começar do básico, do básico, do básico, resgatando as nossas raízes e pensar o que a gente quer dos nossos testes, por que a gente está testando, o que a gente quer usufruir dos nossos testes. Pode ser piegas, muito clichê começar falando sobre isso, mas é importante para que a gente possa adicionar novamente perspectiva, né, sobre como chegou ao ponto que chegou, sobre o que eu quero tirar, né, por que caminho ir e como que, eventualmente, o Test Containers nos ajuda com isso. Para isso, a gente trouxe aqui, né, algo que a gente pensou que é muito familiar para todo mundo aqui e que vai ajudar todo mundo a entender qual o contexto e realmente ver na prática a importância dos nossos testes. Para isso, a gente trouxe uma figura muito conhecida aqui de todo mundo, que é o nosso desenvolvedor Agostinho, né? E aí, o Agostinho, digo isso, eu tendo sido o Agostinho em muitas das minhas equipes anteriormente, a DEA com certeza também. E, bom, o que acontece, né? O Agostinho tem algumas características, né? Primeiro que o Agostinho não é um programador, né? Ele é um verdadeiro artista. Ele não escreve código, ele se expressa através do código, né? E aí, como consequência disso, a gente tem o quê? Né? Aqueles PRs com 350 arquivos modificados, o lint desabilitado nos arquivos de teste, e aí, é claro, o clássico que não poderia faltar, né? Aquele deployzão na hora do happy hour, na sexta-feira, sem monitoramento, e quem tiver por aí que se vire, né? Então, trazendo essa figura, a gente consegue entender de cara qual a importância dos nossos testes sem subjetividade, de maneira objetiva. O que a gente quer? A gente quer sair, né? A gente quer ajudar os agostinhos a deixarem essa vida. E aí, trazendo para um âmbito mais formal, daqueles mantras mais conhecidos, né? A gente sabe, está cansado de saber que não importa o quanto de cobertura a gente tiver na nossa base de código, a gente vai ter problemas em produção. É simplesmente a natureza do negócio, né? Mas o que a gente quer? O que a gente quer testar? A gente quer garantir segurança, ou seja, a gente quer garantir que o que foi pedido, o que foi requerido, está sendo entregue minimamente, né? Sem os testes, a gente não tem como garantir isso. A gente quer garantir consistência, ou seja, o que foi errado vai sempre ser errado, e o que está certo sempre vai ser certo. O que a gente mais quer distância são daqueles testes, né, que uma hora passa, outra hora não passa. A gente quer evitar isso a todo custo, isso nos atrasa. E a gente quer, é claro,
integridade, né? A gente quer garantir que o que já funcionou continua funcionando, né? Tem que ser estável. Não adianta uma hora funcionar, as minhas interações de software estão legal, estão atendendo novo requisito, mas quebrou todo o resto que já funcionava. Em resumo, então, a nossa premissa básica é, a gente quer testar por quê? Porque os testes nos protegem de nós mesmos. Nós somos a ameaça constante às nossas aplicações. Então, a gente está cansado de saber, né, ver na prática, né, quem já viveu o espectro oposto, né, o espectro infeliz de ter que lidar com uma plataforma sem testes, ou testes que não são confiáveis, você atesta na prática, né, o quanto isso acelera o seu processo de desenvolvimento. O quanto das horas que se gasta com ansiedade, com desgaste do time de engenharia, você economiza tendo, né, uma plataforma, realmente uma suíte confiável de testes, né? E o que a gente quer, no final das contas, é garantir o quê? Confiabilidade. E quando a gente começa a perder isso, algo que a gente observa constantemente na prática, que as equipes de engenharia, elas têm um certo zelo com o código de aplicação, e esse mesmo zelo não aplicado ao código de teste, né? É algo que não faz muito sentido, porque as aplicações evoluem, a arquitetura evolui e os testes não evoluem. Consequentemente, o que acaba acontecendo é uma suíte de teste que nasceu já fadada ao fracasso, se torna impossível de ser incrementada, de levar manutenção e, consequentemente, aquela suíte de teste é abandonada, né, trazendo o caos à vida de todos nós. Bom, e agora que a gente já entendeu que os testes são uma parte fundamental das nossas aplicações, né, gente? Dá licença aqui que eu vou ter um particular aqui com meu amigo Vini. Eu não senti firmeza nessa plateia. Eu tô achando, tô desconfiada que tem muito Agostinho infiltrado. Ih, rapaz. Então eu vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance para eles, hein? Então só quem não é desenvolvedor Agostinho responde essa. Os testes são uma parte fundamental dos nossos sistemas, sim ou não? Ah, agora eu estava assustada, mas agora eu estou tranquila. O Vilineuzinho aí agora, o Vilineuzinho. Vilineuzinho, sim. Bom, então vamos começar falando das estratégias de teste. A primeira e não recomendada que eu quero mencionar é a estratégia de cone, Ice Cream, ou para quem já teve o desprazer de trabalhar com isso daqui, Ice Screen. Foi bem ruim essa, mas vamos continuar. Bom, o que a gente nota aqui nessa estratégia é que a maior parte dos esforços estão concentrados ali na parte de testes manuais. E quando a gente fala em testes manuais, nós estamos falando em quê? Alocação de pessoas, tanto na definição quanto na execução desses testes. E essa prática não escala, não é sustentável. Por quê? Porque conforme a sua aplicação cresce, o esforço vai crescer linearmente. Então, isso aqui é uma prática rejeitada pela maior parte da comunidade, um anti-pattern. Depois surgiu a pirâmide, que provavelmente muitos de vocês devam conhecer. E ali na base, a gente vê os testes que, em tese, são mais baratos de serem construídos, mais rápidos de serem executados. E quem são esses testes? Os testes de unidade. Bom, o que essa pirâmide normalmente não mostra, mas que está aqui explícito nessas flechinhas ali nas adjacências, é que, conforme os custos aumentam, a confiabilidade cresce junto. E a confiabilidade é um fator extremamente importante nos sistemas comerciais. Bom, mais um aqui do Uncle Bob. Esse aqui foi uma nota, né, que tem lá no blog dele, justamente nessa seção de teste de pirâmide de teste, né, nessa estratégia. Então, vamos lá. A pirâmide ela é baseada na premissa de que os testes mais altos são mais caros, mais lentos e mais frágeis, comparados a testes mais focados, como os testes de unidade. Mas será que isso ainda é verdade? Continuando, vou deixar essa pergunta em aberto, porque justamente a proposta dessa talk é responder essa pergunta. Continuando aqui, se eu tenho testes mais altos, que são rápidos, legíveis e fáceis, baratos de serem modificados,
talvez os testes mais baixos não tenham a necessidade de serem implementados. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos supor que você já tem ali um teste de integração que valida um fluxo e boa parte desse fluxo, as partes mais importantes ali, já estão sendo cobertas por esse teste de integração. Será que vale a pena você ser repetitivo e criar um teste de unidade que vai falhar exatamente pelo mesmo motivo? Então, se você tiver uma alteração, você vai ter 2 testes falhando pela mesma razão. Então, é mais uma questão de não ser repetitivo. Agora, a gente vai se aprofundar um pouco, antes de continuar nas estratégias, nos testes de integração, porque eles são o foco dessa talk. Então, vamos a uma definição rápida. O propósito dos testes de integração é validar se as unidades que compõem um fluxo funcionam bem quando conectadas. E essas unidades podem ser message brokers, base de dados e até mesmo APIs de outros sistemas. E agora uma reflexão. O que é mais valioso dentro do seu sistema? Cobertura ou qualidade? Esses 2 fatores podem sim andar juntos, ocasionalmente, mas não necessariamente. Então, é comum você ver sistemas com alto índice de cobertura, mas que mesmo assim deixam a desejar em termos de qualidade. Por quê? Porque ainda existe aquela variável que a gente acabou de falar, confiabilidade. Vocês vão continuar ouvindo isso durante essa palestra, porque é muito importante. Depois de ler alguns artigos de referências aí na comunidade, eu passei a dar um pouco mais de valor nessa parte da confiabilidade. Outra coisa interessante que eu quero citar aqui é um artigo do Kent Dodds, que é um cara que propôs uma outra estratégia de teste que a gente vai abordar daqui a pouco. Esse artigo vale muito a pena a leitura, vai estar aqui como referência no final dos slides, mas ele cita o seguinte: quando o desenvolvedor persegue cobertura de testes, facilmente ele vai se perceber testando fluxos que não contêm regra alguma. Logo, esse teste não vai estar validando absolutamente nada. Vamos a mais um exemplo. Suponha que você tem um service, e esse service tem uma função de save. E aí você está recebendo só um objeto e chamando a sua base. Então, a única linha de código que existe nesse serviço é meu repositório.save, passando o objeto que ele recebeu como parâmetro. Daí, lá vai eu escrever o teste de unidade dessa parte. E como todo bom teste de unidade, o que eu vou fazer? Mocar o serviço. E o que eu estou validando com isso? O que está sendo validado? Pode ser que realmente exista um problema no meu código, mas esse teste não vai pegar. Testes unitários são legais, só que muitas vezes não são suficientes. Aqui a gente tem 2 testes de unidade passando. E o teste de integração, Uma das vantagens dos testes unitários é que quando eles falham, você sabe exatamente o porquê. Mas eles também podem se tornar irritantes de dar manutenção quando eles existem só por existir. E não pela razão, pela essência pela qual qualquer teste deve existir, que é validar se a sua implementação mais recente está boa ou se está quebrando alguma coisa. Bom, dito isso, voltamos às estratégias. Então, a gente tem essa próxima estratégia, que é a Losango, que foi proposta pelo Spotify em 2019, ou seja, não é algo tão recente. Mas o que a gente nota aqui é um foco maior nos testes de integração. Olha que interessante. Essa proposta, ela não está invalidando ou dizendo para o desenvolvedor, não faça mais testes unitários. Aqui é tudo uma questão de proporção. A proposta é, desenvolva testes unitários, só que numa menor proporção, que está ali representado pelas partes superior e inferior do losango. A parte inferior é representada pelos testes end-to-end. Teste de integração
no fim, representa menos mocks. E a próxima estratégia que foi sugerida pelo Kent Dodds inclui ali as análises estáticas como parte da estratégia de testes, que é troféu ou trophy. Mas, assim, ainda assim, o grande enfoque ainda é nos testes de integração. Mas por que será que a gente, como desenvolvedor, reluta tanto em colocar testes de integração na nossa arquitetura? Ah, mas é difícil. André, eu me arrupeio todinho quando um teste de integração falha, porque eu não sei, eu não tenho a menor ideia de onde é que foi, o que foi que causou o problema. Bom, mas a gente está aqui para provar que os recursos da linguagem Go, aliados com essa biblioteca, que é o Test Containers, que, aliás, é open source, podem ajudar a gente, e muito, a atingir essa variável que é a confiabilidade. Bom, gente, e é aqui que a gente entra no nosso protagonista de hoje, que é o Test Containers, e como ele vai nos ajudar exatamente a botar em prática tudo isso que a gente acabou de falar, da importância da confiabilidade, né, tomar vantagem da confiabilidade do nosso sistema ao nosso favor, para que a gente possa colocar à noite tranquilamente no travesseiro à noite. Então, a gente precisa falar um pouquinho de histórico, como é que surgiu, né? Obviamente, a gente não vai testar containers, a gente vai testar com containers, né? E o Test Containers surgiu lá em 2015, né, primariamente como um projeto Java, que foi rapidamente adotado, né, por todas as outras comunidades, independente de plataforma, independente de linguagem. E o que isso nos conta é que as dores eram as mesmas, né? As dores dos times de engenharia, dos desenvolvedores, dos SREs, eram as mesmas, né? A gente quer testar, a gente quer aumentar o nosso nível de confiabilidade dos nossos testes, mas a gente não tem falta alguma coisa, falta um gingado ali, falta alguma coisa que proporcione que tudo isso seja atingido de maneira simples, né? E aí, qual é a ideia, qual é a filosofia por trás de tais containers, né? Havia essa ideia, né, inclusive essa frase aí prevê tragédias, né, antecede tragédias, mas havia essa ideia de que, bom, a DEA falou aqui para a gente que testes unitários são baratos de serem construídos e são rápidos de serem executados. Então, e se a gente pudesse, né, se a gente pudesse usufruir disso em testes de integração? Então, veio essa indagação que é a base de tudo que foi implementado por trás de Test Containers, da API do Test Containers, para trazer isso para os desenvolvedores. Por quê? Espera aí, se eu tenho um teste de integração, que ele é barato de construir, que qualquer desenvolvedor da minha equipe consegue ler aquele teste sem contexto nenhum e entender o que ele faz, e acima de tudo, se ele é rápido de ser executado, eu estou no meu verdadeiro paraíso. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Só que aí, seguindo essa indagação, desenvolvedores do mundo todo, a gente teve relatos disso, independente da área em que você estivesse, no momento em que você fazia essa indagação, Morpheus aparecia para você. E aí ele te falava, você tem que fazer uma escolha, você não pode ter as duas coisas. Ou você escolhe escrever teste de integração e lidar com esses problemas, ou você escolhe ter uma suíte de testes que executa rapidamente. Os dois você não pode ter. E aí o Test Containers veio e falou, posso sim, é possível, então você vai ter testes baratos de serem escritos, rápidos de serem executados e, com certeza, o mais importante que a gente quer nesse contexto é completamente livre de mocks. A gente quer chegar o mais próximo possível do comportamento que a nossa aplicação vai ter quando ela entrar em produção ou no ambiente próximo à produção. E aí, a gente chegou nesse ponto, Deia, que talvez a gente não tenha convencido ainda a galera aqui. E é válido. Até porque muitas discussões surgem desse tópico, né? E a gente trouxe aqui algumas das mais comuns, que é, beleza, eu tenho minha estratégia de teste de integração e eu não preciso de containers. Só que aí a gente abre precedente para um diálogo até mais um pouco extenso, que é, bom, se você emula, né, certos comportamentos, né, certos fabricantes, né, de certas tecnologias, provém o uso de APIs especificamente para testes, né, onde você simula bases de dados inteiras em memória, conexões de I/O de rede em buffers em memória. E tudo bem, pode funcionar, vai depender do seu contexto, né? Mas, se a gente está falando de teste, de validade, confiabilidade da sua aplicação, aquilo que você tem certeza que você está testando ou que vai estar em produção,
Será que quando a gente emula um comportamento desse, a gente está testando de fato o que a nossa aplicação vai encarar quando ela chegar em produção? Então, passamos para o segundo ponto. Ok, já uso containers para os meus testes de integração, eu já uso isso, eu não preciso de nenhum intermediário. Eu estou de boaça, tranquilaço lá com o meu Makefile, com 50 passos diferentes, eu só tenho que lembrar de executar todos eles na ordem certa, executar os meus testes e não tenho problema nenhum. Bom, beleza. Isso é uma estratégia válida, inclusive em operação em muitas organizações hoje. Mas é também a estratégia pela qual surgem muitas das dores. Por quê? Bom, primeiro de tudo, geralmente a parte mais fácil é subir as suas dependências, né? Você tem um Docker Compose lá da vida para rodar seu teste de integração. Você tem um Make Start da vida que chama um Compose -d lá, subiu tudo. Mas beleza, a gente faz o paralelo aqui que mandar o homem à lua sempre foi fácil, né? A parte difícil sempre foi garantir a volta dele, né? Então, conforme os seus testes expandem, da mesma forma, fica muito difícil quando você controla, né? Precisa controlar o comportamento das suas dependências de acordo com o teste que está sendo executado, né? Através de ferramentas completamente sem relação uma com a outra. Então, você usou um bash script para subir a sua lista de dependências, tem mais um YAML file usado por outra ferramenta para coordenar uma dependência específica. Se uma quebra, você não tem controle sobre os health checks de todas. O teste falha, você não sabe por quê, foi uma falha transiente, não, foi uma falha de negócio. Enfim, muito difícil de rastrear isso dessa forma, né? E aí, para a gente simplificar, o que é o teste containers, como ele resolve isso para a gente, uma super simplificação aqui, galera, a gente pode pensar nele como um grande wrapper, né? Um grande embrulho em cima da própria API do Docker, né? Então, o daemon Docker, quando está instalado na nossa máquina, num servidor de CI, ele se comunica através de uma API HTTP. E aí, o próprio Docker disponibiliza clientes HTTP para essa API. E o que acontece, se você baixar o cliente Go do test container, você vai ver nas dependências transitivas que ele está usando o próprio cliente Docker de Go. Né? Então, o que está acontecendo, ele está encapsulando todas as chamadas, orquestrando containers, disponibilizando isso através de APIs muito docinho para o desenvolvedor só chamar com uma chamada e focar no que realmente importa, que é o quê? O teste da sua aplicação. Você quer garantir que a sua aplicação está confiável, independente da dependência. A dependência dela tem que ser algo transparente nesse contexto. E aí, quem que já comprou essa briga há vários anos, né? Alguns titãs aí da indústria já vem há alguns anos adotando, principalmente em outras plataformas, né? Test containers já é considerado padrão de indústria, né? Em tantas outras plataformas. E a gente trouxe aqui uma curiosidade legal. Você encontra isso em um dos módulos que eram usados para teste de integração do Elastic, que você subia, né, um servidor embarcado da ElkStack. E você encontra que esse projeto foi descontinuado há um tempo razoável já. Você encontra isso no cabeçalho lá, né? Esse projeto não é mais mantido e a gente recomenda que para testes semelhantes use o nosso módulo da ElkStack do próprio Test Containers. Ideia? Obrigada. Então, agora a gente vai falar sobre a implementação do Test Containers em Go. Bom, o projeto no GitHub já conta com 2.400 estrelas, além de ser listado naquele repositório que indica outros repositórios, que é o AwesomeGo. Além disso, uma coisa bastante interessante é que no ano passado, no Technology Radar do ThoughtWorks, o Test Container saiu na seção ADOT, né, que é justamente a seção de frameworks, tecnologias que eles aconselham a adoção. Bom, agora falando um pouco mais sobre a lib, né? Provê a implementação de portas randômicas, o que reduz muito o risco de colisão entre os containers. Além disso, toda essa parte da orquestração, né, do container, de todos os containers que você precisar inicializar durante o seu teste, é feita dentro do contexto de teste. Então, não existe README para você entender como é que executa o teste, não existem comandos externos, makefiles, nem nada do tipo. Isso está tudo dentro do Go. E também a gente conta com alguns módulos, né? Os módulos são como se fossem facilitadores, atalhos. Eles abstraem algumas configurações de tecnologias comumente utilizadas aí pelos desenvolvedores. Então, eles estão disponíveis na documentação, né? Inclui o Postgres, que é o mais famoso deles,
MongoDB, o Redis, o K3S. Eu vou abrir um parênteses para esse, porque esse projeto é muito legal. Esse projeto do K3S, basicamente, ele tem a função de subir ali um cluster Kubernetes para você em um container. Então, para você que está trabalhando com Kubernetes Operators, esse módulo aqui do Test Containers é muito útil para executar seus testes. O Irimock, que está em fase experimental, é uma lib também que foi concebida em Java, mas a gente já tem o Irimock Go. E o mais legal de tudo é que agora também tem esse módulo disponível no Test Containers, que é um poderoso API Mocking que pode estar compondo aí a sua suíte de teste de integração. Nossa, mas espera aí, e se não tiver um módulo disponível para a tecnologia que eu preciso? Não tem problema, jovens, porque a gente pode resolver isso com Generic Container. Aliás, todos esses módulos estão utilizando Generic Container por trás dos panos, né? por detrás dos panos. Tudo que qualquer container, isso na verdade é um requisito do Docker, não é nem do Test Containers, mas qualquer coisa que você tenha uma imagem gerada, qualquer serviço, qualquer tecnologia que tenha uma imagem gerada, é possível de ser iniciada com o Generic Container. Tudo que você precisa é a imagem. Mas acho que vocês devem estar se perguntando, mas e se eu tiver uma base? Como é que eu executo? Como é que eu inicializo ali essa base? Como é que eu preparo ela para os meus testes? Porque tem as migrations. Bom, e para essa pergunta existe mais de uma possível resposta. Então, vocês podem seguir diferentes caminhos. Dependendo da biblioteca que vocês utilizam para a migração, você pode simplesmente pegar o host do container inicializado e, como se fosse em produção, passar ali para a lib, fazer esse trabalho da inicialização. Ou ainda, Andréia, minha lib não faz isso. Existe outra opção? Sim, você pode fazer isso no próprio container, no próprio contexto do container, que aí seria passando como parâmetro scripts de inicialização. Bom, agora eu vou falar do Ryuk, que é uma parte muito importante da arquitetura do Test Containers. Bom, o Ryuk é um container auxiliar, iniciado automaticamente. Ele funciona como se fosse um sidecar, como se fosse um watchdog, basicamente. A função do Ryuk é encerrar containers ociosos. Então, você subiu aquele monte de container no teu teste. Vamos supor que você tinha 3 dependências ali. Quem que vai fazer essa parte dessa limpeza, né? É justamente o Ryuk. Uma curiosidade é que o Ryuk é um personagem de um mangá chamado Death Note. E esse personagem, ele consegue matar as pessoas simplesmente escrevendo o nome delas num caderno. É justamente dessa forma que o Ryuk funciona no Test Containers. Então, quando um container sobe no contexto do teste, o label desse container é passado para o Ryuk. Então, vai lá e dá um ping Ryuk. Tem esse container aqui. Quando esse cara não estiver sendo mais usado, mata ele para mim, viu? Bom, e aí é exatamente assim que funciona. Como vocês podem ver no print, eu não sei se está muito claro, mas ali eu tenho o container do meu teste, de um teste que eu executei localmente usando o Test Containers, e mais embaixo ali eu tenho o Ryuk. E o Ryuk também se encarrega de se auto-encerrar no final do teste. Bom, mas chega de conversa, né? Chega de falar, vamos para a ação, vamos para a nossa demo com o Vini. Opa, vamos nessa. Então, galera, primeiro de tudo, a gente não vai conseguir passar pela demo toda que a gente queria mostrar por causa do tempo, mas o link já está aí, está aberto lá para todo mundo depois consultar, ficar à vontade para ver algumas das nossas propostas, que é um compilado geral de coisas que a gente já viveu, que viu que funcionou, que já pouparia, né, quem estaria usando pela primeira vez, por exemplo, muitos atalhos. E, bom, a gente espera poder mostrar um pouquinho, né, do poder do Test Containers para vocês, para que a gente não fique só no gogó também, né? Trazer aqui, dar aquele zoom. Bom, primeiro de tudo, galera, o que é essa nossa aplicação que a gente preparou aqui para a demo? Uma aplicação muito simples que a gente tentou
pegar assim, conceitos, né, parecidos ao que todo mundo mais ou menos está vivendo ou já viveu em algum momento da carreira, tentar trazer para o contexto de uma aplicação comercial, como é que a gente faria, como é que a gente tem feito, como é que a gente tem visto outras pessoas fazerem da forma que mais tem funcionado, que mais tem dado resultados na prática. E o que é a nossa aplicação? Uma aplicação muito simples de accounts, né, de domínio de contas, por exemplo. E o que acontece? Você tem de dependências um servidor de PubSub, né, um message broker, que no nosso caso aqui de escolha foi o NATS, né, 100% open source, 100% script in Go. Tem um módulo de string, que é o JetString também, está usando o módulo de PubSub aqui. E o Postgres, né, uma base de dados Postgres, que todo mundo em algum momento já pelo menos ouviu falar, já usou de alguma forma. E o que a nossa aplicação faz? Bom, ela sobe um subscriber num certo tópico de contas, e ao receber os eventos nesse tópico, ela persiste nessa nossa base de dados Postgres. Então, caso de uso muito comum, né, para N situações, aí, né, principalmente quem já trabalha com arquiteturas orientadas a evento, uma das coisas mais comuns que a gente tem esse tipo de comportamento em aplicações comerciais, né? E aqui, não sei se está muito pequeno aqui ao lado, se eu consigo dar zoom nessa parte específica, mas o que a gente vê é uma estrutura de um programa Go padrão ali, né, seguindo uma arquitetura em camadas. Então, a gente tem duas camadas muito comuns que a gente encontra, a camada de infra ou infrastructure, né, é a camada de app. E aqui a camada de infra é onde a gente vai focar nesses nossos testes de integração, porque é onde estão a conexão com as nossas dependências. E aí, vamos começar. Aqui a gente vê dois pacotes, um repositório, que é o que tem a nossa lógica de comunicação com o nosso Postgres, e um repositório de stream, que é onde tem a lógica de comunicação com o nosso servidor NATS. E aqui eu consigo dar zoom, vamos lá. Todo mundo conseguindo ver aí? Show. Então, o que a gente tem aqui, né? Um modelo de account, que é o nosso modelo, de conta, né? Uma abstração de conta, uma tabelinha muito simples, gente, chamada accounts, ID, chave primária, um tipo, um label e uma moeda. É esse o dado que a gente recebe, é esse o dado que a gente persiste. Então, a gente tem aqui um repositório SQL, que na prática, né, num mundo mais próximo do real, a gente essa seria a implementação de uma interface que é exposta para outras camadas, né? E aí o que esse cara faz para a gente? Duas coisas só. Ele cria, ou seja, insere novos registros de contas na tabela, e ele também expõe um find all, que simplesmente retorna todos os registros que já existem nessa tabela, né? Então, caso de uso muito simples, todo mundo cansado de ver esse tipo de CRUD. E aí, vamos testar. A gente quer testar esse repositório, quer testar que ele se conecta ao repositório Postgres e faz o que deveria fazer, né? Então, vamos ver o arquivo de teste dele aqui. Dá esse zoom. Beleza. Opa. Agora foi. E aí, aqui a primeira coisa que a gente observa é que a gente já está utilizando, em nosso benefício, as APIs do Testify, né? Então, você já vê a abstração da suite aqui, utilizando o Testify. A gente vai já ver como tudo isso se integra com test containers. E aí, vamos partir para um teste, que é o quê? Que é o nosso foco, a gente quer testar, né? Como que a gente testa, por exemplo, o create do nosso repositório? A gente testa com um SQL mock da vida, só para validar se a query que vai ser executada vai ser a query correta? Talvez isso não me traga o nível de confiabilidade que eu preciso, né? A gente vai subir um Postgres em memória, a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente testar isso como se fosse um teste unitário. Por que como se fosse um teste unitário? Porque olha o código desse teste, gente. Aqui, utilizando aquele padrão bem difundido, AAA, Arrange, Act and Assert, que a gente está fazendo o quê? Preparando os dados de teste, agindo no que está sendo testado e fazendo a asserção do que foi produzida, né? E aí, o que a gente faz? Iniciamos o que vai ser testado, né, que é o nosso repositório, preparamos o dado de teste, que é aquilo que o nosso repositório vai receber, agimos aqui, né, que é, de fato, invocando o método repositório, e no final, obviamente, primeiramente, garantimos que não teve nenhum erro, porque esse é um teste de sucesso. E aqui eu tenho um helper que vai simplesmente fazer o quê? Vai lá no meu database, vai checar por chave primária o ID que eu passei para ser persistido, vai escanear esse cara que está no banco de dados e vai comparar campo a campo com o CMP do Go, 100% magnífico para a comparação de structs mais complexas, né? E aqui eu tenho um teste, né, quase
praticamente um teste unitário sem mocks. Olha quantas linhas tem esse teste, gente. E aí, o que eu preciso fazer para executar esse teste? Deixa eu procurar no meu Makefile o que eu vou precisar fazer aqui. Na verdade, não. Eu venho aqui e executo o teste na minha própria IDE. Então, o teste já até acabou, vou rodar de novo. E vou dar zoom para a gente acompanhar exatamente o que aconteceu. Meu teste acabou. 2 segundinhos, 3 segundinhos. E vamos ver o que aconteceu. Eu só apertei Go Test direto da minha IDE, não fiz mais nada. E o que aconteceu? Bom, primeiro de tudo, a gente vê que foi instanciado o container Ryuk, né, o nosso Shinigami padrão, sem eu fazer nada, já foi instanciado, para garantir que todos os containers vão viver e morrer no tempo necessário. E aí, por segundo, subiu o meu container do Postgres. E o mais legal, ele só passou adiante depois que a minha estratégia de wait deu positivo. Então, depois que o meu container disse, ok, estou pronto, ok, agora sim, prossiga para fazer os testes. E aí eu vejo que o meu teste passou, executou num centésimo de segundo, terminou, e ao terminar eu vejo os logs de novo. Container sendo terminado, container terminado, não tenho mais nada rodando na minha máquina. Executou para a vida de ciclo do meu teste, para o ciclo de vida do meu teste, sem eu precisar fazer mais nada. E aí, se a gente quer executar essa suite completa, por exemplo, aqui eu tenho o teste do find all, que faz o quê? A mesma coisa, só que eu espero que quando eu chamar o find all aqui, ele me retorne exatamente as contas que eu estou esperando. Aí você pode perguntar, mas você não inseriu nada no teste, como é que você espera que volte alguma coisa? Bom, aqui já entra outra sacada. Utilizando o poder do Testify, a gente tem o setup teste que vai ser executado antes de cada teste. E aí o que acontece? Antes de cada teste, eu estou limpando a minha tabela completa, porque eu não quero que dados de um teste interfira no outro, né? Isso é uma das possíveis estratégias, mas é claro, você adapta isso ao que você precisar. E eu estou adicionando fixtures aqui, né? Para todo o meu teste, eu não quero que minha base inicie vazia, eu quero que ela inicie com esses 2 registros, e é exatamente isso que eu testo no find all. E aqui, para executar, por exemplo, a suite inteira, a gente vem aqui, não saio da minha IDE, não saio do meu código Go, e pronto, em 3 segundos eu subi um repositório Postgres com as minhas tabelas, o meu código necessário, e pronto. Bonito assim, o teste não tem nem 30 linhas, talvez se tiver, é só porque eu separei as structs, um campo por cada linha, mas é algo assim, eu queria poder expressar para vocês em palavras o quão gostoso é poder lidar com isso todo dia. O quão bom é poder simplesmente rodar um teste inteiro, uma suite inteira de integração, sem sair da sua IDE, sem sair da sua casa, do seu conforto, que é o quê? Que é o Go, né? A maioria dos engenheiros é contratado, por exemplo, para trabalhar com Go, né? Você não tem que entender de um universo total de outras tecnologias para conseguir rodar uma suite de teste de integração da aplicação que você está trabalhando. Como que essa mágica funciona por detrás dos panos? Nós temos aqui essa nossa suite, que é do nosso repositório de accounts, que está sendo testado, e ela é composta por essa outra SQL, essa suite de repositório SQL. O que esse cara faz? Esse cara que faz a mágica acontecer. Por quê? A gente precisa disso? Não. Mas num ambiente real, onde você tem vários repositórios diferentes dentro do mesmo pacote, com tabelas, até tecnologias diferentes, faz sentido a gente criar esse tipo de abstração para realmente não estar repetindo esse tipo de código, né, frequentemente em todos os testes que a gente precisa. Então, uma coisa que a gente sabe na nossa aplicação é, toda vez que a gente vai subir um teste de integração que roda com banco de dados SQL, a gente vai precisar subir o Postgres. Então, essa suite está aqui exatamente fazendo isso para a gente, né, chamando os caras lá do nosso pacote de integration, subindo esse Postgres aqui, tranquilo, esperando pela estratégia dele estar pronto. Isso aqui é o setup suite do Testify, né, que vai rodar antes da nossa suite começar, e o tear down, que vai ser executado logo após a nossa suite terminar, garantindo que nada, nunca, nenhuma conexão, nada vai ficar aberto. E aí, um bônus legal é que a gente trouxe aqui a aplicação do GoLeak também, mantido pela Uber, muito sensacional. Passei a escrever código muito melhor depois disso, e fica de bônus aí da apresentação também.
tem os detalhes no READMEzinho de como ele funciona, como ele garante que você não está deixando leaks de conexão de coroutines, tanto no seu código de teste quanto no seu código de aplicação. É realmente uma ferramenta sensacional no nosso dia a dia. E aí, para completar, as APIs do Test Containers que estão sendo chamadas de fato, quando eu uso esse nosso construtor aqui de Postgres, assim que eu conseguir dar o zoom, agora, perfeito. A gente vê que é muito simples, né? Eu passo aqui, ó, como se fosse um Dockerfile, variáveis de ambiente, o nome da imagem, porta que vai ser exposta. E aqui eu tenho o conceito de estratégias de espera, né, para poder a gente saber quando aquele container está pronto. Isso é muito útil, isso não vem de graça, principalmente para quem usa só Docker Compose. Sensacional, vem a um clique, eu tenho o nosso API de Generic Container. Isso aí, simplesmente código de sintaxe, se aprende em 2 minutos lendo o manual. E com isso a gente tem a nossa suíte rodando dentro da nossa própria IDE. Então, é isso, ideia, para você fechar com chave de ouro. Te passo a bola. Bom, interessante que aqui era para ser 2 slides, um de vantagens e outro de desvantagens. Só que a gente não conseguiu reunir desvantagens o suficiente para ter um slide de desvantagens. Então, se você que já trabalhou com test containers ou trabalha e está achando muito desafiador, procure a gente quer te ouvir, me ajuda a construir esse slide de desvantagens. Enquanto isso, vamos à conclusão. Bom, um dos maiores fatores de sucesso dessa lib é a simplicidade, tanto na implementação, na evolução, na execução dos testes localmente, não só localmente, como na CI/CD. Tudo que você precisa para executar o test containers na sua CI/CD é ter o Docker instalado. Se você utiliza o GitHub Actions, por exemplo, isso já vem de graça. Feedback rápido que leva ao aumento da produtividade. Flexibilidade, porque o desenvolvedor não vai encontrar grandes desafios para dar manutenção, para evoluir, adicionar componentes externos novos. Os testes são autocontidos. A gente vê que assim, é muito fácil, né, de executar, como vocês viram, pela própria IDE, você executa, todo o ciclo de vida é contido dentro do teste. Conflitos de porta evitados, como a gente já falou, paralelismo que traz aí uma robustez maior para a sua suíte de teste de integração, os recursos expostos ali, como o Vini acabou de mostrar, de Waiting Strategies. Tem outros recursos, mas esse é um que eu gostaria de chamar a atenção. E, por último, mas não menos importante, o isolamento. Porque aqui eu posso definir quais containers vão subir para os meus módulos, submódulos, ou se eu vou subir os mesmos containers para o meu programa, para meu aplicativo todo, de repente, seu aplicativo, seu serviço é menor. Então, pode até fazer sentido. E acho que encerramos. Eu queria agradecer muito pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Obrigada à organização também. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Parabéns, pessoal. Obrigado pela palestra. Não esqueçam